A formação do povo brasileiro. Quarto ciclo. Aula 3. Brasil sertanejo. Surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Em um dos clássicos da literatura, Os Sertões, Euclides da Cunha define o sertanejo. Diz ele: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços do litoral. A sua aparência, entretanto, no primeiro lance de vista, revela o contrário. É desgracioso desengonçado, torto. Hércules Quasimodo. É o homem permanentemente fatigado. Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude. No revés do homem transfigura-se. E da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã acabreado e potente num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinária. Euclides da Cunha. A área do Brasil sertanejo nasce na região nordestina do país, especificamente do norte da Bahia ao sul do Ceará, passando por Paraíba e Pernambuco. Caracteriza-se por uma região com pouca água, solo árido, pouca vegetação e calor intenso, dificultando o cultivo de alimentos por parte da população. Segundo Darcy, o sertão nordestino é o deserto brasileiro. Porém, é a parte do Brasil onde se vive o povo mais adaptado às intempéries da natureza. Como nos ensina Euclides da Cunha, na sua obra Os Sertões, é uma região que historicamente foi marcada por muito sofrimento e violência. Os coronéis locais, aproveitando-se da dificuldade das forças oficiais da lei de chegar no sertão, tinham poder de vida e de morte, sendo eles mesmos, com o poder das armas, os donos da lei. O cangaço, conhecido no Brasil todo, surge neste contexto. Eram homens que se rebelaram contra os mandos e desmandos dos coronéis, utilizando o único meio possível naquela região, ou seja, o poder das armas. Nós não temos uma teoria global do Brasil. Por exemplo, Gilberto Freire fez um livro admirável que é a Casa Grande Senzala, mas é o mundo do engenho, é o mundo do açúcar, mas esse mundo mais importante que aquele, que é o mundo de São Paulo, que é o mundo da bandeira, que é o mundo de Minas, que é o mundo do Sul, que são os outros Brasis, não estavam descritos e não estavam interpretados. Então eu tento essa interpretação. Esse livro, a convicção que eu chego é de que uma das coisas mais belas do mundo foi a aventura do Brasil se fazendo a si mesmo. Um povo que constitui um novo gênero humano. Não tem novidade nenhuma fazer Austrália. Pega um bocado de inglês, de escocês, joga
num terreno vazio, eles matam os índios, ficam lá e fazem uma Inglaterrazinha sem graça. Aquilo é bobagem, sem saborão. Mas fazer um gênero humano novo, fundir herança genética e cultural, índia, negra, europeia, num gênero humano novo, numa coisa nova, que nunca houve. Isso a aventura brasileira. E que eu resumo dizendo, o que nós somos mesmo é uma nova Roma. Continuando com a abordagem da formação do povo brasileiro, com a brilhante interpretação de Darcy Ribeiro, né, compreendendo esse Brasil, nós temos o Brasil sertanejo. O Brasil sertanejo, né, vem aí também do contato dos que já estavam aqui, dos colonizadores que vieram dos Açores. Eles ficaram em contato com esse povo que já tinha uma cultura deles e com a mistura dos outros colonizadores, né, que eu chamo de invasores. Porque se você for ver os grandes trabalhadores dessa terra, do campo, né, que foi mais para o lado, nós já tivemos os trabalhadores braçais da cana-de-açúcar, né? E foi os fazendeiros, né, que tinham o gado, os seus cavalos. E esses trabalhadores das fazendas que tiveram mais esse contato com os sertanejos, né? Eles que são os sertanejos, né, que trabalharam nesses sertões do Brasil, né? Muito enaltecido pelo Euclides da Cunha, né? Os sertões, Guimarães Rosa, né, com sertões, grandes sertões, veredas, grandes sertões, quer dizer, são obras de grandes escritores brasileiros que retratam o verdadeiro sertanejo brasileiro, que também é riquíssimo na sua cultura do que eles nos deixaram, né, com as suas vestimentas, com a sua alimentação, né, com a sua música, quer dizer, são o sertanejo que viveu muito tempo no interior desse Brasil, nas grandes fazendas, porque eles não tinham muito contato com a civilização, quer dizer, com as grandes cidades. Eles viviam na fazenda e ficavam eternamente trabalhando, levando gado para um lado para o outro, aquela coisa toda. Mas são trabalhos já de uma certa época mais recente, porque você vê o Brasil ficou muito tempo com a escravidão, muito tempo, que foram 300 anos. Eles têm esse contato com as pessoas das cidades, porque algumas tentaram sair das suas cidades para, por exemplo, mudar de um lugar. Eles saíram da fazenda e iam para a cidade grande, para tentar levar os filhos para estudarem, para ter outros contatos. Mas isso foi muito raro. Tiveram sim, quando houve grandes desempregos, né, eles tiveram que sair dos seus locais de moradia para ir para um outro que jamais imaginavam o que ia acontecer. Agora vocês vejam, como disse Euclides da Cunha, o sertanejo é antes de tudo um forte. Porque ele, além de enfrentar os trabalhos diários, que era praticamente os sertões, que nós não podemos esquecer que várias fazendas que têm os seus pastos foram desmatadas, porque eles cortaram, até hoje você vê grandes fazendas na região do Amazonas ou no Acre, que eles cortam para quê? Para fazer pasto. Quer dizer, até hoje continua isso, o desmatamento no Brasil, para quê? Para fazer pasto para gado. Então é sempre essa descaracterização de tudo isso, né? Você veja,
O sertanejo sintetizou o flagelo da ausência de pragenamento social com uma estrutura política, oligarca e escravagista. Quer dizer, eles não tinham amparo. Eles ficaram esse tempo todo sem nenhuma assistência, sem nenhuma orientação. É o verdadeiro trabalhador que ficou esse tempo todo alijado de tudo, né? Mas eles deixaram uma riqueza muito importante, né, para o brasileiro, principalmente nas vestimentas, né? Nós temos, basta lembrar que o sertanejo com as suas roupas, né, típica, né, de couro, de chapéu, e tem as comidas deles que também que eles saíam para levar o gado e tinham que levar a fazer comida. Quer dizer, tinha que ser comida que naquela época não tinha geladeira. Como é que você ia levar e preservar a alimentação? Não tinha. Então tudo isso foi muito rico, né? Nós não podemos esquecer de que o sertanejo, com as suas vestimentas, tanto aqui no sul, no sudeste, não podemos esquecer do Nordeste, né? Que o Lampião também tinha aquelas vestimentas, que não podemos deixar de lembrar das roupas dos cangaceiros, né? Que chamam também os jagunços, né? Das grandes fazendas. Quer dizer, isso é o próprio sertanejo, quer dizer, tem o do Nordeste e o do Sul, do Sudeste, que é muito rico nessa região, principalmente aqui em Mato Grosso, Goiás, que estão aí esses sertanejos que deixando uma riqueza muito importante, né? Principalmente na música, que era a verdadeira música sertaneja, daqueles grandes cantores famosos dos anos 50, dos anos 60. Não vou citar atualmente esses sertanejos que estão aí, que não, para mim, são falsos sertanejos. Eu acho que tem que lembrar do verdadeiro sertanejo, que tinha um programa da Inesita Barroso que mostra a verdadeira música sertaneja. Que é importante lembrar de tudo isso, porque também ele não tocam nas rádios, não tocam nas televisões. Hoje nós estamos aí com a globalização de sertanejo, que é uma loucura, que não tem nada a ver com o verdadeiro sertanejo. Mas eu gostaria de falar também sobre os verdadeiros exércitos de jagunços e capangas, porque esses eram praticamente os capatazes das fazendas que faziam o trabalho sujo dos grandes fazendeiros. Porque você fala hoje jagunço e capanga. Até hoje são eles que faziam e fazem até hoje. O coronelismo do Nordeste foi muito utilizado através desses jagunços e capangas, né? Para fazer o quê? O trabalho sujo. Quer dizer, você não pode deixar de esquecer, de lembrar que esse povo também ele foi alijado, sofrido, né? E ter que obedecer o grande fazendeiro, que é uma injustiça muito grande. Aqui nós podemos lembrar dos nômades, que são o coronelismo do Nordeste. Há pouco tempo tinha os grandes coronéis do Nordeste que elegiam deputados, vereadores e prefeitos nas suas regiões. Isso obrigando o povo, que foi o voto do cabresto, que fazia eles elegerem os seus deputados, os seus vereadores, os seus prefeitos. Isso que é o coronelismo do Nordeste, que aliás praticamente não tem muita diferença do que anda acontecendo por aí. Eu queria lembrar do chapéu de couro com as abas largas, dobradas, que tem a ver mais com os cangaceiros, né? Com as suas bolsas, né? Cheio de mantimentos, de fumo, de bebidas, né? O seu cantil, né? Porque eles também não deixavam de levar não só água, como também a cachaça, né? Porque esse povo dependia de tudo isso.
Quer dizer, o cangaço sintetiza o enquadramento social do sertão. Quer dizer, é uma obediência do senhorio, porque eles tinham a obediência, porque tem uma história que eles, os cangaceiros, invadiam as terras para o grande fazendeiro ocupar. Quer dizer, expulsava os trabalhadores, os moradores da época, para voltar dominar a terra, né, dos grandes fazendeiros da época. Quer dizer, tem uma grande história que não podemos deixar de lembrar, foi o nosso Antônio Conselheiro, né, que formou Canudos na época, que foi no final de 1978, 76, 1876, que eles tentavam formar uma colônia diziam seus seguidores que ele era maluco, que era isso, era aquilo. Mas Canudos foi talvez a primeira república socialista no Brasil, porque lá era tudo cultivado entre eles. Tudo que tinha ali era para eles e se dividiam entre eles. Era uma população que convivia sem bares, não existia bebida alcoólica, não existia prostituição e não existia cadeia. Não tinha cadeia em Canudos. E aquilo estava incomodando os grandes fazendeiros da época, porque a maioria da população estava indo morar em Canudos. E foi uma resistência, né, do povo, porque Canudos chegou a ser invadido por 4 expedições do Exército Brasileiro e todos eles foram derrotados. Então não podemos jamais esquecer do que foi a Guerra de Canudos, porque eles deram um exemplo do que é uma população resistir não só aos ataques, né, das 4 expedições dos melhores comandantes do Exército Brasileiro, inclusive um deles foi morto, ele morreu, foi o famoso Moreira César, que foi o corta-cabeça em Santa Catarina. Era conhecido como corta-cabeça, que degolou 138 pessoas na região de Florianópolis e foi morto na Guerra de Canudos, que hoje em dia Moreira César tem nome dele em cidades, em praças, em ruas, no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, Paraná. Quer dizer, eles lembram desses heróis. Que heróis, né? Um herói que era conhecido de corta-cabeça. Cangaço. Surgiu no Nordeste brasileiro grupos de homens armados conhecidos como cangaceiros. Estes grupos apareceram em função principalmente das péssimas condições sociais da região nordestina. Estava diretamente relacionada à disputa da terra, coronelismo e revolta à situação de miséria no Nordeste. Esse foi o principal nome de um movimento social ocorrido no sertão nordestino durante o fim do século XIX e início do século XX, denominado cangaço. Os cangaceiros tinham noções muito específicas de como se comportar e de se vestir. Primeiro de tudo, a maioria deles sabia costurar muito bem. Vivendo nas terras semiáridas do Nordeste do Brasil, tiveram que sobreviver em meio a arbustos secos pontiagudos. Apesar do calor durante o dia, os cangaceiros preferiam usar roupas de couro, enfeitadas com todos os tipos de fitas coloridas e peças de metal. Eles também usavam luvas de couro com moedas e outras peças de metal costuradas por eles, quase como uma armadura. Por causa do forte calor e da ausência de água, alguns cangaceiros, especialmente Lampião, usavam perfumes, inclusive caros como os franceses, muitas vezes roubados de casas das pessoas ricas e usados em grandes quantidades. Kit básico para o cangaço: chapéu de couro com abas largas dobradas, munição até 18 quilos e armas:
A mais comum era o rifle Winchester 44. Bolsa, capanga, com remédios, fumo e brilhantina. Punhal, lenço para proteger boca e nariz contra a poeira. Roupa resistente com mangas compridas contra o sol. Cantil, com água ou cachaça. O cangaceiro mais famoso foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, também denominado Senhor do Sertão e o Rei do Cangaço. Atuou durante as décadas de 1920 e 1930 em praticamente todos os estados do Nordeste. Ele começou sua vida ainda jovem, alegando uma vingança que nunca aconteceu. Vagando por Santa Brígida, no estado da Bahia, ele conheceu Maria Alia da Silva, também conhecida como Maria Dedéia, esposa do sapateiro Zé de Nenê. Mais tarde, ela seria conhecida como Maria Bonita. Por parte das autoridades, Lampião simbolizava a brutalidade, o mal, uma doença que precisava ser cortada. Para uma parte da população do sertão, ele encarnou valores como a bravura, o heroísmo e o senso da honra, semelhante ao que acontecia com o mexicano Pancho Villa. Vaqueiro. No Nordeste do Brasil, onde o português radicado e o índio se transformaram no vaqueiro que faz o uso de indumentária própria feita de couro, composta por perneira, calça, gibão, doma ou jaqueta de couro, sobretudo, chapéu, de couro de abas largas dobradas no meio, peitoral, avental de couro, luvas e botas também de couro, pois o couro protege a pele do vaqueiro contra queimaduras vindas do sol e dos galhos e espinhos das árvores da caatinga, mata ou sertão de espinhos verdes, próprios do Nordeste brasileiro. A história do vaqueiro é paralela ao desenvolvimento da criação de gado no Brasil. Para cuidar e conduzir os rebanhos, os homens do sertão se submetiam a longas e perigosas jornadas de trabalho para levar os animais de um ponto para o outro, ou se aventurar dentro da hostil caatinga em busca do bicho perdido. Nessa época, salário não existia e nem muito menos respeito aos direitos trabalhistas. O vaqueiro é uma das heranças mais fortes do Brasil sertanejo. Outra característica marcante do Brasil sertanejo é sua fé. O sertão é um oratório a céu aberto. E em um oratório de céu com feição tão sertaneja que santos são criados pelo desejo do próprio povo. A devoção está naquilo que acredita, que eleva aos céus como santidade a ser sempre venerada. Santos inusitados, devoções ao inesperado, sempre a busca daquilo que alimente sua fé e seja garantia de estar protegido para as labutas tantas. A fé que anima e move o seu povo é tamanha que tudo na vida passa a depender dos desejos sagrados. E nada se faz sem as bênçãos divinas. Na concepção da religiosidade sertaneja, nenhum tempo ruim permanecerá se o olhar divino e salvador logo vai abrir a porta e entrar. Daí, as dores e os sofrimentos, as angústias e as aflições serem suportados pela fé que logo tudo passará. A seca braba esturrica e castiga, faz padecer e chorar, mas Deus logo mandará chuva boa. É assim que se diz. O pecado do homem e a falta de obediência aos ensinamentos trazem a tristeza e o sofrimento. É assim que se diz. E há uma certeza tamanha na reversão das angústias que é como se tudo fosse apenas uma privação ou provação passageira. É assim que, na concepção sertaneja, se concebe o amanhã. Mas para que o amanhã realmente traga um tempo bom, é necessário que os rosários de contas caminhem pelas mãos, os joelhos se dobrem frente aos altares e oratórios, as velas sejam acesas, as bocas murmurejem preces, orações, ave-marias. E assim também acontece diuturnamente. Característica marcante do sertanejo é sua cultura. Mestre da literatura, Guimarães Rosa, em seu livro Grande Sertão Veredas, diz: sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem armado. O sertão é do tamanho do mundo. Sertão é dentro da gente. O sertão é sem lugar. O sertão não tem janelas nem portas. E a regra é assim: ou o Senhor bendito governa o sertão,
ou o sertão maldito vos governa. O sertão não chama ninguém às claras, mas, porém, se esconde a cena. O sertão é uma espera enorme. Sertão. Quem sabe dele é urubu, gavião, gaivota, esses pássaros. Eles estão sempre no alto, apalpando ares com pendurado pé, com o olhar remedindo a alegria e as misérias todas. A vida é ingrata no macio de si, mas transtraz a esperança mesmo do meio do fel do desespero. A vida é muito discordada. Tem partes, tem artes, tem as neblinas de Ciruís, tem as caras todas do cão e as vertentes do viver. Manter firme uma opinião, na vontade do homem, em um mundo transviável tão grande, é dificultoso. Viver, não é? É muito perigoso. Porque ainda não se sabe. Porque aprender a viver é que é o viver mesmo. Enfim, cada um o que quer aprova. O Senhor sabe. Pão ou pães, é questão de opiniões. Feito flecha, feito fogo, feito faca. Vi, o que guerreia é o bicho, não é o homem. Até que um dia eu estava repousando no claro estar em rede de algodão rendada, a alegria me espertou, um pressentimento. Quando eu olhei, vinha vindo uma moça, Otacília. Meu coração rebateu. Estava dizendo que o velho era sempre novo. Afirma ao Senhor, minha Otacília ainda se orçava mais linda, me saudou com o salvável carinho, adianto de amor. Quer dizer, essa é a história do verdadeiro povo, né, do sertanejo, né, que muitos nos deixa uma riqueza muito importante para a história do Brasil. De outras vezes, era o próprio mundo que me aparecia, como o corpo de um bicho fêmea, ou como um campo de escudo de armas, um desses brasões que a inocência humana inventa para dar um sentido ordenado e reluzente à existência parda, mesquinha e feia. Eu tivera vaga notícia de uma insígnia familiar nossa. Era arbitrária como todas elas, mas era bela e reluzente. E por isso, foi vendo o sertão como um gigantesco e selvagem escudo de armas que escrevi o soneto que segue. Diante de mim, as malhas amarelas do mundo, onça castanha e desmedida. No campo rubro, a asna azul da vida. A cruz de azul, o mal se desmantela. Mas a prata sem sol destas moedas perturba a cruz e as rosas mal partidas. E a marca negra, esquerda, inesquecida, corta a prata das folhas e fivelas. E enquanto o fogo clama, a pedra rija, que até o fim serei desnorteado, que até no pardo o cego desespera, o cavalo castanho na cornija tenta alçar-se nas asas ao sagrado, ladrando entre as esfinges e a pantera.